Você conhece a história do Lago Paranoá de Brasília? Você já leu a história bíblica do dilúvio? Ou você conhece a história de Canaã? Você leu, acompanhou as discussões de Belo Monte na ótica do colonizado, daquele índio que iria perder as suas terras? Você sabe quem é o sertanejo brasileiro? Ou você sabe de onde vem a ideia do nosso grande sertanejo? Pois bem, esse é o nosso tema de hoje com Canudos. Você está no canal Literatura e Mundo. O tema do Literatura e Mundo hoje, pessoal, é falar de uma grande obra, Os Sertões, 3 volumes. Esse é o primeiro. Uma obra maravilhosa, um dos clássicos da nossa literatura e que o mundo pode ser lido depois que você conhecer essa obra. Uma obra brasileira. E para começar o nosso bate-papo, vou ler um trechinho apenas para que vocês possam conhecer o estilo de Euclides da Cunha. Reproduzamos intactas todas as impressões, verdadeiras ou ilusórias, que tivemos quando, de repente, acompanhando a celebridade de uma marcha militar, demos de frente, numa volta do sertão, com aqueles desconhecidos singulares que ali estão abandonados há 3 séculos. A sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a ser, tem agora a garantia de um tipo fisicamente constituído e forte. Aquela raça cruzada, surge autônoma e de algum modo original, transfigurando pela própria combinação todos os atributos herdados, de sorte que, despeada afinal da selvagem existência, pode alcançar a vida civilizada. Por isso mesmo que aqui não atingiu de repente, aparece logicamente. Esse é um dos vários trechos do volume 1 dos Sertões, que hoje vai ser o tema do nosso bate-papo no Literatura e Mundo. Eu podia contar a história dos Sertões, lembra do episódio sobre o The Following? Eu podia contar a história, delimitar personagens, espaço, enfim, elementos narrativos. Mas eu não vou fazer isso não. Buscar nos Sertões, um dos nossos temas aqui pro nosso bate-papo. Esse filme aí, o José Wilker faz o personagem do Beato Antônio Conselheiro, e essa versão ficou muito boa, vale a pena assistir. Outra grande versão, embora pelo lado sensacionalista do gostinho brasileiro pela fofoca, é ou não é? Para saber a vida do cara, essa também é uma boa pedida, mas tenha cuidado ao assisti-la para você não tirar conclusões precipitadas. Alguns críticos consideram a obra Os Sertões talvez o único verdadeiro relato, ou o relato mais verossímil do que realmente aconteceu nos anos de início, desenvolvimento, crescimento e o massacre de Canudos. Essa obra tem vários valores, eu vou listar alguns muito rapidamente. Essa obra tem um valor sociológico, antropológico, literário, geográfico, enfim, essa obra pode ser observada por N objetos de conhecimento, por N disciplinas. Então, se você gosta de leitura sobre política, comportamento, se você gosta de pensar sobre as origens da história do Brasil, principalmente o inconsciente coletivo das nossas raízes, que é o sertanejo, aliás, uma das versões do sertanejo, leia Os Sertões. Vale muito a pena parar e conhecer. Afinal de contas, eu posso dizer que Os Sertões, Vidas Secas e Grande Sertão Veredas formam as nossas 3 maiores obras sobre esse personagem tão importante na cultura brasileira. A literatura não gosta muito de falar da vida do escritor, até para vocês não acharem que porque o escritor viveu X, vai escrever X. Não, não. Euclides da Cunha tem algumas coisas na vida dele que eu acho que vale muito a pena para a gente poder entender o porquê dos Sertões ser tão bom. Euclides da Cunha gostava de matemática, escrevia para o jornal Democrata, teve uma carreira militar meio conturbada. No militarismo, inclusive, ele foi expulso porque ele pegou o seu sabre e jogou na frente do ministro da guerra. E aí ele foi expulso. O cara era louco. O cara era BR. Depois ele fez um curso de engenharia, voltou pro exército, teve formação em engenharia militar, ciências naturais e, naturalmente, o que nos interessa é quando ele se tornou correspondente do Estado de São Paulo nos relatos da Guerra de Canudos. Estado de São Paulo. O brasileiro adora desgraça. Aliás, essa versão não é só do brasileiro, isso é shakespeariano. Mas Euclides da Cunha foi permeado por mortes ao longo da vida dele. Quando ele era pequeno, ele presenciou, vale a pena dar uma pesquisada, depois de adulto, ele foi morto pelo amante e o próprio filho morreu depois pelo amante. Vocês vão gostar. É uma verdadeira
associação com a morte. Onde ele esteve? Em Canudos. Um massacre, né? Todo mundo já viu essa coleção e outras coleções do estado de São Paulo. O estado de São Paulo sempre esteve ao lado da literatura brasileira, facilitando o acesso. Hoje, talvez seja um dos únicos grandes jornais que ainda valoriza e facilita o acesso à leitura. Uma outra coisa é muito importante deixar bem claro, é que ele não tinha pretensão, embora já escrevesse, de se tornar um grande escritor da literatura brasileira. Diga-se de passagem que alguns livros nem até comentam que essa obra foi considerada depois uma grande obra de valor literário. Na verdade, a gente pode dizer que Euclides da Cunha era o homem certo, na hora certa, no lugar certo, mas os acontecimentos, infelizmente, errados. Mas ele estava lá, junto com seu fotógrafo, para poder descrever a ideia e contar para nós hoje, e eu estou aqui podendo contar para vocês o que foi Canudos, ou o que é Canudos, se a gente considerar que os temas continuam no nosso mundo, só a gente que não quer ver. Bem, Euclides estava num momento de uma crise política muito grande. E qual era a visão dele antes de chegar a Canudos? Muito simples, pensa um pouquinho. Eram os reacionários na recém-república proclamada, pedindo o quê? O retorno da monarquia. Hoje, peraí. Então naquela época o Brasil vivia uma república, o que teoricamente é para ser positivo, e tem os reacionários pedindo o retorno de um sistema que já deveras ter mostrado que é um sistema político ruim. Será que isso não pode estar acontecendo hoje? Veja, fica aí a reflexão, literatura e mundo. Bem, já falei muito do Euclides da Cunha, mas acho que é legal também lembrar que Euclides da Cunha era um bom desenhista. Aliás, o que ele não era, se eu considerar a formação intelectual dele? Um dos rascunhos da obra Os Sertões foi escrito durante a construção de uma ponte. Em 1902, Euclides da Cunha entra para a BL, e a obra Os Sertões, ela passa a mudar a visão que o Brasil tinha sobre o massacre de Canudos. Nos primeiros relatos para o jornal, Euclides da Cunha tinha ido de uma certa forma equivocado ou manipulado, pela estrutura, pelo governo, pela mídia, achando que a revolta de Canudos era uma revolta por loucos, era uma revolta guiada por um beato messiânico que se dizia Jesus. Aliás, por um monarquista louco. Essa foi a primeira impressão dele. E como jornalista, ele foi para reforçar essa ideia da tramóia monarquista. Posteriormente, ao conhecer a verdadeira história estando no campo, ele muda essa visão. Só que essa obra só vai ser publicada o quê? Depois, para mostrar uma grande lição da República para os rebeldes. Tá bom, Eurípides? Então, eu quero ler um livro grande. E aí eu respondo para você, Os Sertões é um livro grande, são 3 volumes. Tá bom, Eurípides, mas eu quero ler um livro que é cheio de expressões, um livro de evasão. Os Sertões tem lindas expressões. Euclides da Cunha tinha um jeito literário de se escrever. Expressões famosas como Titã acobreado ou Quasímodo Hércules. Veja, você já entendeu? Eu falando, você sabe o que significa Quasímodo Hércules ou Titã acobreado? Veja a evasão. Tá bom, Eurípides, eu gosto de ler livros que são feitos em volumes. Eu acabei de falar, não são 5, 7 volumes, mas são 3 volumes. Nesses 3 volumes, cada um tem uma clara tendência. Então, Eurípides, eu gosto de livros descritivos. Aqueles livros para eu aprender todos os detalhes da narrativa. Os Sertões, no volume A Terra, ele faz uma descrição minuciosa da fauna, da flora, dos aspectos geográficos do sertão brasileiro. O cara é das ciências naturais, né? Tá bom, Eurípides, mas eu não gosto de descrição. Eu quero saber como o Frodo, como o Sméagol vai lidar com... Meu precioso. Eu quero saber dessas coisas. Eu não quero saber da descrição da terra. Em Sertões, no volume O Homem, Euclides da Cunha faz uma análise antropológica, analisa o comportamento do sertanejo, a relação do beato com o povo, a relação do fiel com o líder, analisa o conflito entre um sistema político incorporado, como que o determinismo religioso pode mudar o comportamento de uma sociedade ou dos seguidores. Olha o conflito. É muito mais do que meu precioso.
mas é legal também. Mas professor, eu quero sangue. Eu li lá os assassinatos da Rua Morgue. Eu gostei do Edgar Allan Poe. Ou eu li o volume 3, né, do Senhor dos Anéis. Eu adoro violência, eu quero sangue. Em Game of Thrones todo mundo perde a cabeça. O terceiro volume, ou A Luta, esse é muito sangrento. Ele vai narrar todo o massacre que aconteceu. E detalhe, de uma forma poética, de uma forma jornalística, de uma forma catártica, principalmente de uma forma verdadeira. Então os sentimentos não são aqueles sentimentos construídos pelos românticos para que você sinta aquela emoção alheia. Não, a emoção de ler Os Sertões é aquela emoção como se você estivesse lá. Bem, Eurípides, e o mundo? Já falei um pouquinho sobre o livro. E aí eu quero saber mais. E o mundo, onde é que está? Bem, para eu falar de mundo, eu vou misturar os planos. O Euclides da Cunha, os livros, falam que o Beato Conselheiro, ele tinha uma capacidade profética. E isso é muito legal na obra. O Conselheiro tinha frases célebres e que até hoje, por exemplo, até o Rei do Baião, né, utilizou em músicas. Seu pai já deve ter ouvido, você talvez já tenha ouvido, ou você também já deve ter escutado essa música aí, ó. É Sobradinho. Já já a gente fala sobre ela. Nessas profecias, todo mundo já ouviu falar na expressão o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Não é necessariamente com essas palavras, mas se popularizou com esses termos. Essa é uma das várias profecias repetidas incansavelmente pelo Beato Conselheiro. Outra profecia super curiosa, mas isso é mais algo bem específico do livro, era quando o Beato Conselheiro passava nas cidades buscando os seus seguidores ou convidando para que visitassem Canudos. Ele dizia mais ou menos assim: em 1897 haverá muito pasto e pouco rasto, e um só pastor em um só rebalho. Rebalho é uma forma antiga de dizer rebanho, né? Agora talvez uma das mais famosas, eu nem diria que é a autoria dele, mas diga-se passagem, essa é muito conhecida. Lembrei, não está na Bíblia, ok, galera? E você pode acreditar ou não. Há quem fale que foi uma profecia mal interpretada por Nostradamus, e aí traduzida para o mundo. Fofoca é muito fácil para passar. Outros dizem que foi uma interpretação de Lucas 21, mas o fato curioso é que o conselheiro dizia as seguintes palavras: até 1000 e tantos. A 2000 não chegarás. Já ouviu alguma coisa parecida? Lembre-se, não está na Bíblia. Mas essa é uma frase muito popular que já deu muito pano para manga em discussões aí, em sites. As duas grandes referências são Nostradamus e Lucas. Se eu considerar que a obra Os Sertões vai ser fundamentada no determinismo de Adolf Taine, o determinismo pela crença, então o conflito, a repercussão histórica, o sincretismo religioso dos baianos, cristianismo matuto dos brasileiros, os conflitos de informação, se eu considerar a construção do inconsciente coletivo cultural do sertanejo e do brasileiro, o brasileiro adora uma história mal contada. Então todo mundo já ouviu falar nessa frase com certeza. Veja que na passagem do último milênio, filmes como Stigmata, Fim dos Dias, se tornaram líderes em bilheteria. Exatamente porque a transição de milênio no calendário cristão é marcada por grandes transformações na humanidade. Pode ser um pouquinho antigo para vocês, mas vou lembrar, por exemplo, que falou em calendário, fim do mundo, apocalipse, né? A humanidade adora uma explosão, adora uma guerra, mas é só lembrar da confusão da interpretação do calendário maia. Então, será que podemos dizer que as profecias, as passagens do Beato Conselheiro pelas cidades da Bahia, um legado cultural que foi passado de pai para filho, chegou até a gente, assim como as cantigas de roda, as expressões que nós reproduzimos sem saber? Outra profecia, na verdade essa não chega nem a ser uma profecia, até porque nem é do livro, mas ele falava muito, a expressão cabeças vão rolar. Essa é muito conhecida, né? Essa se tornou ainda mais famosa na obra Os Sertões, exatamente porque ao final a cabeça do Antônio Conselheiro é o objeto de confusão e bagunça e festa da obra. Festa no sentido trágico da palavra. Vou ler o fragmento, aliás, um dos fragmentos, né, que narram esse finalzinho da história, quando o foco é a cabeça do conselheiro. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita,
E como fora malbaratar o tempo exumando de novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-lhe a face horrenda, empastada de escara e de sangue. Apareceu ainda mais antes aqueles triunfadores. Muito doido. É, pesado, mas é muito legal. Bonito, né? Esse trecho é muito bonito. Levaram o crânio para Salvador. Então há quem diga, as más línguas dizem que a cabeça foi exposta, né? Foi desfilada. Mas na verdade, nem é. A cabeça do Antônio Conselheiro, ela foi levada para uma doutora na época para estudar, chamada Nina Rodrigues. Ah, só cortando. Nós temos uma Nina médica assinante do canal. Nina, um grande abraço aí. Mas então, voltando. A Nina Rodrigues pegou a cabeça do Antônio Conselheiro com alguns propósitos científicos na época. Primeiro, era de provar que o cara era louco. E segundo, para comprovar oficialmente que aquilo ali era o crânio do Antônio Conselheiro. Essa é a versão oficial que justifica ter tirado a cabeça dele. Ou não, né? Então, galera, veja bem. O que faz da obra Os Sertões ser mais legal ou te motivar a ler do que ler Game of Thrones ou Senhor dos Anéis? Muito simples. Valorize a sua história, valorize a nossa história. Pode ser que em pequenas histórias você vai conseguir entender muito, não só de você, mas do comportamento social brasileiro, e vai evitar juízo de valor e naturalmente se tornar uma pessoa mais chata, ou tão chato quanto eu sou. Então assista ou leia Os Sertões, e aí você vai ter oportunidade de dizer: Game of Thrones é muito bom, Senhor dos Anéis, muito bom, mas Os Sertões é tão bom ou melhor se você for uma pessoa que quer entender o seu mundo e não a evasão que a literatura estrangeira muitas vezes pode trazer para você. Existem várias versões em música dessa frase do Antônio Conselheiro. Uma do Sai Guarabira e uma do Biquíni Cavadão. Essa eu até gosto bastante. Veja um pedacinho. O sertão vai virar mar, dar no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dar no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. O sertão vai virar mar, dar no coração. Legal, né? Essa versão, o link vai estar na descrição para que você possa assistir, mas como direitos autorais enfim, mas criança pode cantar o que quiser. Vale a pena assistir ou ouvir a música, você vai perceber que Sobradinho se tornou, ou a barragem Sobradinho, o que ela inundou. Curioso, né? Mas sabe o que é mais curioso? É que hoje nós temos 3 Canudos. Aliás, a primeira Canudos, lembrei, sabe qual era o nome de Canudos naquela época batizado? Belo Monte. Isso, galera, Belo Monte, a mesma Belo Monte, o mesmo nome de quê, pessoal? Da usina hidrelétrica lá do Pará, da bacia do Rio Xingu. Lembra do conflito? Galera, o que eles estavam reclamando? A água iria fazer o quê? Apagar a história, o solo sagrado, religiosidade. Pô, galera, é viagem. Não, é coincidência. Mas, professor, isso aconteceu lá na Bahia. Isso não acontece aqui, não. Aliás, não, nós estamos em Brasília. Ok, Brasília. Como é que é o nome da 5ª região administrativa do Distrito Federal? Sobradinho. Não, é viagem. É coincidência. Só pode ser coincidência. Por quê? É porque Sobradinho foi construído para abrigar quem? Imigrantes do Nordeste, do Goiás, da Bahia, e para ligar o que? A cidade de Planaltina. Não, gente, é coincidência, viagem. Mas voltando ao nosso Lago Paranoá, que está submerso. Lá no link da descrição vai ter um blog muito legal com as fotos do fundo do lago. Todo mundo sabe que o Lago Paranoá é um lago artificial. Há mitos, né? Jacaré, cobra, essa cobra aqui, veja, não é mito. Tem um ônibus lá no fundo, não é mito. Bem, existem várias histórias do Lago Paranoá, do fundo do Lago Paranoá. Mas a Vila Amauri, a Vila Amauri foi criada lá, né? Tava lá, aliás, está lá, claro, né? Os destroços, obviamente. A Vila Amauri abrigava os trabalhadores que estavam envolvidos na construção do Congresso, dos ministérios. E o que aconteceu depois? Que estranho, né? Inundada. E aí nós temos uma bonita Vila Paranoá. Detalhe, 20 quilômetros do Lago Paranoá. E aí eu tenho extremos
do Lago Norte, Lago Sul, lugar de gente bacana. Ok, e será que contar a história desses trabalhadores, será que eles não poderiam contar uma história diferente? Será que todos saíram dali? Tinha pouca gente, 16 mil, pouca gente. Será que todos saíram de uma forma pacífica, bem estruturada? Foi super tranquilo? Então, fica fácil agora. Se eu tenho algum problema e tem condições de joga água, não usa borracha mais não. Mas jogar água para apagar a história, agora você viu que não é algo tão distante. Mas onde você leu primeiro? Onde você já ouviu falar? Ou onde está escrito na construção do inconsciente coletivo que funciona? Só, você não precisa ser cristão ou religioso para entender que essa é uma leitura muito importante para você entender a construção do inconsciente coletivo brasileiro. Não só brasileiro, tá? Mas brasileiro. Embora nós temos um sincretismo, uma variedade cultural, diversas formas de expressões religiosas no Brasil, mas essa é uma leitura legal. Essa versão, inclusive, diga-se de passagem, ela é muito divertida, ela é feita em forma de quadrinho. Então, você vai conhecer as principais histórias que estão no nosso inconsciente coletivo, que por muitas vezes essas histórias podem ser traduzidas de algum jeito. Bem, mas você já ouviu falar em dilúvio? É ou não é? Essa história é muito antiga e muito conhecida. Portanto, fica aí o pensamento. Se você gostou, galera, olha só, aqui você está vendo os episódios anteriores, que eu estou linkando algumas informações. Os episódios que saem todos os domingos e todas as quintas. Literatura e Mundo, todos os domingos. E Enem, todas as quintas. Se você gostou, dê um like, compartilhe e, naturalmente, pessoal, assine o canal para que você não possa perder nenhuma atualização. Dê a sua opinião, comente, faça perguntas e assim nós vamos crescer juntos. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo episódio.